Olá, meu querido alfartano, alfartana de todo o Brasil, que está acompanhando a gente nesse curso de Direito Constitucional. Fico muito feliz de poder te ajudar nessa caminhada rumo à sua aprovação. Eu sei o quanto que é difícil, eu sei o quanto você deseja isso, eu sei o quanto o seu coração se aflige por essa vontade de ver o seu nome no Diário Oficial. E mais do que isso, né? Porque ver no Diário Oficial, às vezes você já até viu o seu nome lá no Diário Oficial, mas o que você quer mesmo é começar a trabalhar para você transformar a sua vida. Para você poder ter aquela tranquilidade, morar lá em Floripa, na beira da praia, poder ficar fazendo artesanato por lá. Ou seja, o que você quer é viver a sua vida, não é verdade? Beleza, mas antes de viver, tem que ralar. E é para isso que eu estou aqui. Estou aqui para te ajudar nesse processo de construção da realização do seu sonho. Olha só, o nosso trabalho aqui é conjunto. Você confia em mim, eu te dirijo, você faz o que eu mandar você fazer e com certeza você vai chegar. E para a gente chegar e se aproximar do nosso sonho, tem uma matéria aqui que sempre cai em prova, que são chamados princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, nós estamos já trabalhando alguns deles, todos eles são super importantes para você. E agora, eu quero dar continuidade a esses 3 princípios aqui, que são princípios importantíssimos do direito constitucional e que vão ditar diretrizes que afetarão, né, outras matérias que nós estudaremos no curso de Direito Constitucional. Então, o primeiro princípio que eu quero trabalhar agora é o princípio democrático. Democracia. Querido, o que é esta democracia? Ela é o regime de governo adotado no Brasil. Regime de governo adotado no Brasil. Dependendo da sua prova, eles podem colocar aqui regime político. Regime político e regime de governo é a mesma coisa. Regime adotado no Brasil, regime democrático. O regime democrático, ele tem como fundamentação constitucional o artigo 1º da Constituição. Quando a Constituição diz assim: a República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se Estado democrático de direito. Então, a primeira referência que a Constituição faz é no artigo 1º, quando ela afirma que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito. Aqui ela já manifesta a opção pelo regime de governo democrático. Depois, ela ainda vai trazer no parágrafo único a grande fundamentação, né, de conteúdo do regime democrático, quando ele fala assim, ó: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Esta previsão aqui é todo o arcabouço de essência do regime democrático. Por quê? Porque o regime democrático, ele parte do pressuposto de que o poder do Estado não nasce com o próprio Estado. O poder do Estado nasce com o povo. O povo, elemento do Estado. Lembram disso? O Estado é composto de território, povo e governo. Pronto, este povo aqui que compõe o elemento Estado é quem vai dar origem ao poder estatal. Então aqui nós temos uma percepção interessante do regime democrático. Ou seja, o regime democrático, ele parte do pressuposto de que a vontade política, a construção política do Estado, ela depende totalmente da vontade popular, ou daquilo que nós chamamos de soberania popular. Então é aqui que está a fundamentação, na soberania popular. E a soberania popular é exatamente esta previsão constitucional, de que todo o poder do Estado emana do povo. Só que quando a Constituição fala dessa soberania, ela diz o seguinte, ela fala, ó, a soberania popular no Brasil, ela pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. É por isso que a Constituição Federal, ela vai trazer esta possibilidade quando diz assim: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Ora, indiretamente, por meio de representantes eleitos. Quando eu voto em alguém, seja num governador, seja num deputado, seja num presidente, eu estou exercendo a minha vontade política de forma indireta. Eles nunca mais vão me chamar para perguntar, e aí, aprova essa lei ou não aprova? Por quê? Porque eu já escolhi um representante para estar no meu lugar. Aqui é importante você ter uma consciência política, né, eficiente. Aproveito para te dar essa dica. Quando você votar em alguém, vote em alguém que faria a mesma coisa que você faria se estivesse lá. Porque, na verdade, o que ele vai fazer é representar o seu interesse naquela casa ou naquele órgão onde ele vai trabalhar. Então, forma de democracia indireta
é quando alguém representa os seus interesses. Então, você exerce a democracia por meio de representantes. E a forma direta de exercício dessa soberania popular, forma direta da democracia, como que ela ocorre? A Constituição Federal, ela vai nos apresentar algumas possibilidades ali no artigo 14, as quais sempre caem em prova. São as possibilidades de exercício direto da democracia. Então nós vamos ter aqui o plebiscito, que é a primeira forma que a Constituição Federal trouxe, plebiscito. Nós temos o referendo, temos a iniciativa popular, e estes três aqui, eles estão no artigo 14 da Constituição Federal. E nós temos uma previsão do artigo 5º de um remédio constitucional, que é a famosa ação popular. Estas formas aqui são exemplos de exercício direto dos direitos políticos, ou seja, não tem ninguém entre eu e o Estado. Eu vou lá e exerço diretamente a minha vontade política. Plebiscito e referendo. Atenção. O que é o plebiscito e o referendo? Guardem. Estes dois são chamadas consultas populares. Consultas populares. O que significa isso? Significa dizer que quando o governante ele quer tomar uma decisão, o que ele faz? Se ele quiser consultar a galera para ver o que a galera acha da decisão, ele pode fazer um plebiscito ou pode fazer um referendo. Qual a diferença entre plebiscito e referendo? Guarde, porque isso aqui não cai em prova não, filho. Despinca em prova. Eu já encontrei questão inteira só discutindo a diferença entre plebiscito e referendo. Então, diferença entre plebiscito e referendo. Plebiscito é uma consulta popular antes da decisão governamental e o referendo é uma consulta popular depois da decisão governamental. Então, se temos aqui como exemplo o plebiscito que nós tivemos para a mudança do sistema de governo adotado no Brasil. Então, o pessoal mais antigo aí, talvez você esteja estudando, e você deve se lembrar que lá por volta de 93, nós tivemos um plebiscito para mudar o sistema de governo adotado no Brasil. E aí, a galera foi às urnas e o governante perguntou, e aí, querem mudar ou não? A galera foi às urnas e falou, não queremos mudar não, nós temos medo de mudança, queremos ficar com a mesma coisa, não queremos rei aqui no Brasil. Pronto, foi feito o plebiscito e o governante fica vinculado à decisão desse plebiscito, pois ele tem fundamento na soberania popular. Referendo, cito como exemplo aqui o referendo do Estatuto de Desarmamento. Então, quando foi publicada a lei do Estatuto de Desarmamento, havia um artigo lá dizendo o seguinte, fala assim, é proibida a venda de arma no Brasil. Esse dispositivo sujeita-se a referendo no dia X. Pronto. O que aconteceu? A galera foi às urnas, depois que a lei já tinha proibido. Houve a proibição e a lei pergunta, querem que a gente proíbe ou quer que a gente volte a vender arma no Brasil? A galera foi às urnas e falou assim, não, gostamos de dar tiro nas pessoas, queremos mais armas, foram lá e não aprovaram aquela proibição. Logo, aquele artigo foi vetado por uma decisão de soberania popular. Então, a grande diferença entre plebiscito e referendo é essa. Eu sempre tive muita dificuldade em memorizar isso para uma prova. Tá? Então, a prova perguntava e eu, caraca, qual que vem antes, qual que vem depois. Então, eu passei a falar de forma errada o plebiscito, só pensar em plebiscito. Então, se você falar plebiscito, o prefixo pré, que a gente já está acostumado, pré-escola, pré-vestibular, pré-menstruação, sei lá, qualquer coisa desse tipo, você já vai saber e vai associar como algo prévio ou algo antes. Então, plebiscito e referendo. Plebiscito antes, referendo depois. Tranquilo essas duas formas? Show de bola! Nós temos também aqui a iniciativa popular como forma de exercício direto dos direitos políticos. A iniciativa popular, ela está prevista ali no artigo 60, no parágrafo 2º da Constituição Federal. E ela diz que um projeto de lei pode ser proposto por iniciativa popular. Esta ferramenta permite ao cidadão que ele vá lá e ele participe propondo a criação de uma lei no Brasil. Então, questão super interessante, principalmente por causa dos requisitos, porque não é só lá um cidadão chegar e propor. A Constituição, lá no artigo 60, parágrafo 2º, diz que para uma lei ser proposta por iniciativa popular, ela tem que preencher alguns requisitos. Quais são eles? Tem que ter pelo menos 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados da federação. E em cada estado
tem que ter a representação mínima de 0,3% dos eleitores. Pronto. Preencheu esses requisitos? Agora sim eu posso propor uma lei de iniciativa popular. Eu falei uma coisa aqui que é super importante e que você tem que associar. Quando eu falei na lei de iniciativa popular, eu falei assim, ó, quem pode propor a lei de iniciativa popular é o cidadão. Querido, acompanhe comigo, olha só. Este regime de governo democrático que permite o exercício da soberania popular, ele não permite para qualquer um, não. E essa é uma grande incongruência da Constituição Federal. Porque ela diz assim, todo poder emana do povo. E ela utiliza a palavra povo. Tá. Mas quem tem o poder não é todo o povo. Quem tem este poder de soberania popular é o cidadão. O cidadão é o titular de direitos políticos. É o camarada que vai poder participar do plebiscito, do referendo. É o camarada que vai poder propor a lei de iniciativa popular. É o camarada que vai poder propor a ação popular. Por quê? Esta condição, ela é a condição necessária e indispensável para exercer os direitos políticos no Brasil. Pois o regime democrático é exatamente esse permissivo. É onde você pode exercer esses direitos políticos. Por fim, nós temos aqui a ação popular. A ação popular, que é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, que tem como objetivo permitir ao cidadão fiscalizar a atuação do poder público. Quando o cidadão ele fiscaliza a ação do poder público, o que acontece? Ele utiliza essa ação judicial quando ele perceber que existe algum tipo de erro no que tange a moralidade administrativa, patrimônio histórico-cultural, a própria preservação do meio ambiente. Ele viu que tem problema ali, ele pode ir lá e fiscalizar a atuação do poder público através desse remédio constitucional chamado ação popular. Tranquilo? Então, ação popular, remédio constitucional também privativo de quem é cidadão, de quem tem soberania popular. Olha que interessante. A Constituição permite, então, que a democracia brasileira seja exercida de forma indireta e de forma indireta. Por esta razão, a democracia brasileira, ela será classificada como sendo democracia participativa. Participativa ou semidireta. Guarde isso. Participativa ou semidireta. Esta é a classificação doutrinária da democracia brasileira. Ela é uma democracia participativa ou semidireta. Exatamente por ela permitir que os cidadãos possam participar de forma direta ou indireta dessa construção da vontade política nacional. Tudo tranquilo até aqui no regime de governo? Esse regime de governo, ele cai muito em prova e você tem que estar atento para você não perder nenhum detalhe. Todos esses detalhes que eu compartilhei com você agora são questões de prova e é onde você tem que estar com o olho aberto para não errar nenhuma questão. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos ver então um segundo princípio agora, mais um princípiozinho fundamental para o nosso estudo, é o chamado princípio republicano. O que é o princípio republicano? Primeiro, a fundamentação constitucional dele. Então, quando você for estudar o texto constitucional, você vai lembrar que o princípio republicano ele está previsto ali já no artigo 1º da Constituição Federal. A Constituição diz que o Brasil é uma república federativa. Então ele fala, a República Federativa do Brasil. Opa! O que ele fez aqui? Escolheu a forma de governo que ele queria adotar no Brasil. Então, atenção. O princípio republicano é a forma de governo adotada no Brasil. Forma de governo adotada no Brasil. E esta forma de governo, o que ela revela para nós? A forma de governo ela vai revelar que como que se dá a aquisição do poder do governante e como o poder do governante será exercido ao longo do seu governo. Então, quando eu estudo uma forma de governo, eu tenho que encontrar essas características. Existem várias formas de governo no mundo. Nós temos no Brasil adotado a forma republicana e, de forma antagônica, nós temos aqui o principal forma de governo antagônica à república, que é a forma de governo monárquica, que eu já vou pontuar as características e as diferenças entre elas. Para a gente entender a forma de governo republicana, é fundamental nós avaliarmos suas características. Suas características é que vão dizer o que é este princípio.
E a primeira característica do princípio republicano decorre da própria análise etimológica da palavra res publica, que é a palavra latina que deu origem à república. Res publica significa coisa pública. Primeira característica, então, do princípio republicano é que em uma república, o governante ele não cuida dos seus próprios interesses. Numa república, o governante ele vai cuidar dos interesses do povo. Então, ele preserva a coisa pública. Ele é um mero mordomo do patrimônio público. O patrimônio pertence ao povo. Ele vai cuidar e vai administrar da forma que ele achar melhor, ok? Então, essa é a primeira característica do princípio republicano. Se tivéssemos numa monarquia, isso aqui não seria uma característica da monarquia. Então, a monarquia ela vai ter exatamente uma postura oposta a essa postura de preservação e de cuidado da coisa pública. Segunda característica do princípio republicano é a característica que vai dizer como que o poder do governante é adquirido. Então, para um governante numa república ser governante, ele tem que ser eleito. Então, nós temos aqui a eleição como segunda característica. O governante deve ser eleito, ele deve ser escolhido pelo povo para representá-lo. Numa monarquia, isso seria diferente. Ele não adquire o poder pela eleição. Ele adquire o poder de uma forma hereditária. Então, na monarquia, que não é adotado no Brasil, o poder passa de pai para filho. É o que você pode, por exemplo, ver na Inglaterra com a Rainha Elizabeth, né, que já está, nem sei se como é que ela está lá, mas o poder dela como rainha será passado para o seu filho ou para o próximo herdeiro que tiver lá. Terceira característica do princípio republicano, também super importante para a sua prova, é que o governante, depois que ele adquire o poder, ele não fica no poder para sempre. O poder do governante será temporário. O poder do governante é temporário. O que significa dizer? Significa dizer que existe um tempo certo para o governante ficar no governo no Brasil. No Brasil, a República prevê 4 anos para o exercício deste poder, ok? Esses 4 anos é permitido, após o seu término, uma nova reeleição. Então, no Brasil, no máximo de forma contínua, o camarada poderá ficar aí 2 períodos de 4 anos no poder. Poder temporário. Numa monarquia isso seria diferente. Numa monarquia, o governante ficaria no poder de forma vitalícia. Ou seja, ele ficaria no poder até morrer. Isso no Brasil não funciona. Ainda bem, né? Quarta característica do princípio republicano é a possibilidade de responsabilização. Então, numa república, o governante ele tem responsabilidade. Daniel, o que significa isso? O que significa o governante possuir responsabilidade? Significa dizer que ele pode ser responsabilizado pelos seus atos. O governante ele age tendo como fim preservação da coisa pública. Mas se porventura ele age fora dos limites constitucionais, se ele exceder os limites previstos do seu poder, ele poderá ser responsabilizado. E aqui nós vamos ter a possibilidade da responsabilização de natureza político-administrativa, que é o famoso processo de impeachment ou crime de responsabilidade, ok? Numa monarquia, o governante não será responsabilizado pelos seus atos desta forma. E uma última característica deste princípio, característica que tem caído bastante em prova, é exatamente a previsão e o respeito à chamada igualdade formal. Igualdade formal, característica do princípio republicano. Numa república, o governante tem que tratar todos da mesma forma. Então, atenção, numa república, o governante deve tratar todas as pessoas da mesma forma, pois todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Essas características aqui, juntas, formam exatamente todo o arcabouço, todo o teor deste princípio, chamado princípio republicano. E só para você fechar agora, existe uma característica muito interessante deste princípio, que eu quero compartilhar com você, e você não pode errar isso aqui em prova. Já que eu várias vezes em prova, a pergunta é dizendo o seguinte, vem cá, o princípio republicano, ele é uma cláusula pétrea, sim ou não? Né? Então essa é uma pergunta que cai em prova e você tem que estar atento a ela. Então atenção.
A Constituição Federal ela traz uma lista de cláusulas pétreas, previstas ali no artigo 60, parágrafo 4º. E quando você lê aquela lista, você não vai achar o princípio republicano lá, mas não acha. Não acha. Beleza. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ele, depois do plebiscito de 1993, quando tivemos a oportunidade de mudarmos a nossa forma de governo, de república para monarquia, nós não quisemos, o STF então falou assim, peraí, se você não quis, significa que não tem que mudar mais. A chance era agora. Não tem mais chance de mudar. Desta forma, o STF considera o princípio republicano como cláusula pétrea implícita. Guarde isso. Como cláusula pétrea implícita, significa dizer que ela não pode ser abolida do texto constitucional. Esta é a forma de governo que não pode ser retirada do texto constitucional. Tranquilo? Cuidado na sua prova, porque na prova, se ele perguntar, aconteceu recentemente numa prova de concurso, eles colocaram assim, o princípio republicano é uma cláusula pétrea. A questão foi anulada. E por que ela foi anulada? Faltava ali um comando. E o comando tinha que ser, segundo a Constituição ou segundo o STF. Porque segundo a Constituição Federal, o princípio republicano não é cláusula pétrea. Mas segundo o STF, o princípio republicano é cláusula pétrea. E aí você, tendo esse comando de questão, você não vai errar nenhuma questão falando do tema. Tranquilo? Beleza no segundo princípio que nós vimos aqui? Show de bola! Vamos ver agora o terceiro princípio, chamado presidencialismo. O presidencialismo, ele é bem interessante, porque ele também vai ter um impacto direto, assim como o princípio republicano, na vida do governante, ou seja, no poder executivo. O presidencialismo, ele é o sistema de governo adotado no Brasil. Sistema de governo adotado no Brasil. E o que esse sistema de governo revela para nós? O sistema de governo vai revelar para nós qual a relação existente entre o executivo e o legislativo no nosso país. Esta relação entre executivo e legislativo é uma relação de dependência ou é uma relação de independência? É isso que ele vai medir. Relação de dependência nós vamos encontrar no parlamentarismo. O parlamentarismo é um sistema de governo que nós não adotamos, mas outros países adotam. No parlamentarismo, o parlamento tem que confiar no primeiro-ministro e ele vai ficar naquele governo até o parlamento confiar. Se não confiar, mais tira o cara. No Brasil, o sistema de governo é presidencialista. Aqui, o poder executivo é totalmente independente do poder legislativo. O povo escolhe o governante e o governante fica pelo mandato que ele deve ficar lá, que seria os 4 anos, ok? Uma característica bem importante do sistema de governo, que é amplamente trabalhada em prova, é a seguinte. No Brasil, o presidente, que é o camarada que vai titularizar esse sistema de governo, então o presidente, ele, que é o titular do governo, exerce ao mesmo tempo 3 funções. Ou seja, o mesmo camarada vai acumular 3 funções no exercício do seu governo. Então o presidente é chefe de Estado, ao mesmo tempo que ele também exercerá a função de chefe de governo, e ainda ele acumulará a função de chefe da administração pública. Chefe da administração pública. Ou seja, são 3 funções exercidas por uma só pessoa. É assim que funciona no Brasil. O que significa ser chefe de Estado? Chefe de Estado é toda atribuição do presidente no que tange às suas relações externas, relações com outros países. Artigo 84 da Constituição traz a lista de atribuições do presidente da República. E lá tem atribuições que são de chefe de Estado, como, por exemplo, celebrar tratado internacional. Função de chefe de Estado, porque relaciona o Brasil com outros países. O que é a função de chefe de governo? Chefe de governo são as atribuições do presidente na órbita interna do Brasil. Ou seja, quando o presidente se relaciona com os governados, internamente, ele exerce a função de chefe de governo. E aqui, esta função tem natureza nacional, ou seja, o presidente governa todos os brasileiros.
A título exemplificativo, nós temos como atribuição de chefe de governo a decretação de uma intervenção federal. Então, por exemplo, se o Brasil tiver um dos estados, por exemplo, quiser se separar do restante do país, o presidente pode ir lá e decretar uma intervenção federal para restabelecer o pacto federativo. Por último, o presidente cumula a função de chefe da administração pública. E essa questão aqui é uma questão muito boa de prova. O que significa ser chefe da administração pública? Significa que ele vai chefiar, ele vai coordenar as atividades de administração pública. Mas essas atividades não são de todo o Brasil. Cuidado! Na função de chefe de governo, ele governa todos os brasileiros. Na função de chefe da administração pública, ele só vai cuidar da administração pública federal. Ou seja, ele cuida da administração pública da União, da qual ele é o chefe. Ele é o chefe do Poder Executivo da União. Logo, chefia da administração pública federal. Toda atribuição do presidente que relaciona ele com o servidor público, órgão público ou organização da administração federal, função de chefe da administração pública federal. Tranquilo até aqui? Geralmente em prova, eles trabalham nessa distinção, ou então eles vão perguntar para você, vão trazer questões ali, que trabalhem essa diferença de atribuições. Então ele pega, por exemplo, uma função lá, uma competência do presidente e pergunta, essa função é de chefe de Estado, chefe de governo ou chefe da administração pública? E aí você vai trabalhar com essa ciência, né? com esses detalhes e tem que identificar e mapear cada uma das competências do presidente que se relacionam com cada uma dessas funções. Tranquilo? Desta forma, a gente finaliza aqui, né, os princípios fundamentais. Vimos todos os princípios fundamentais que são os mais importantes em prova e eu quero que você tenha muito cuidado e memorize cada um deles com as suas características. Saiba identificá-los numa questão de prova. Por quê? Porque isso aqui não cai. Eu sempre digo isso aqui despenca em prova. Beleza? Tranquilo até aqui? O que você acha então de nós fazermos algumas questões agora para nós visualizarmos a aplicabilidade dessas regras e também reforçarmos o nosso conteúdo. Vamos lá? Então vamos fazer uma primeira questão que já sobe aí na sua tela. Todo o poder emana do povo, que o exerce unicamente por meio de representantes eleitos. E aí, meu querido, o que você achou dessa questão? Você acha que ela está certa ou você acha que ela está errada? Essa é uma questão maravilhosa, não é verdade? Olha, ela está falando do exercício da democracia no Brasil. E a questão afirmou para nós que no Brasil só pode exercer a democracia de forma indireta, de forma por meio de representantes eleitos. Essa questão está certa ou errada? Erradíssima. A democracia no Brasil, ela é exercida de forma direta ou indireta. Eu exerço ela por meio de representantes, mas também exerço ela de forma direta. Então, marca errada nessa questão aí. Beleza? Primeira questãozinha, show de bola e bem facinha. Vamos para a próxima? A igualdade perante a lei, a periodicidade dos mandatos políticos e a responsabilidade dos mandatários são características do princípio republicano. Olha que questão interessante, meus queridos. Ele trouxe aqui uma questão sobre o princípio republicano e falou de 3 características que você sabe que são do princípio republicano. Ele falou da igualdade perante a lei, ou seja, a igualdade formal. Ele falou aqui sobre o tempo, o prazo certo de exercício do governo e falou também sobre a responsabilidade. Cara, é batata. Tu vai fazer questão de prova e tu vai sempre encontrar essas características lá. Marque correta nessa questão. Questão linda e perfeita. Está apresentando para nós aí as características do princípio republicano. Beleza? Questãozinha fácil também. Vamos para mais uma? Espero que essa aí seja um pouco mais difícil para te dar um pouco de trabalho. Olha aí na sua tela. O princípio democrático é pertinente aos regimes políticos, evidenciado pela titularidade do poder estatal, pelos cidadãos e exercido por meio de representação política, com o fim de atender interesses populares. Eu achei essa questão simplesmente fantástica, porque ela traz uma linguagem muito mais rebuscada, uma linguagem muito mais jurídica, mas que pode encontrar na sua prova. Né? É uma questão que trabalha ali com este princípio democrático, fazendo uma ligação entre ele e a participação política na vontade e na construção do Estado. Ora, tudo o que ele falou nessa questão está corretíssimo. É a essência do princípio democrático. É a essência desse regime que permite a você
participar da construção da vontade política nacional. Então, marque como correta a questão. Beleza? Vamos para mais uma? Para fechar, então, próxima questão aí na sua tela. Uma vez que o Brasil adotou o sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo acumulam-se na figura do presidente da República, competindo-lhe privativamente expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. O primeiro detalhe que você tem que se ater nessa questão é quando ele fala o sistema de governo. Opa, se ele trabalhou aqui com o presidencialismo e afirmou que é o sistema de governo, a primeira coisa que você tem que ver é se é sistema de governo ou não. Porque você não pode confundir sistema de governo, forma de governo, regime de governo. Sistema de governo, presidencialista. Opa, falou então corretíssimo. Depois ele afirma que o presidente, por causa do sistema presidencialista, ele acumula na sua própria função a função de chefe de Estado e de chefe de governo. Querido, ele tem função de chefe de Estado e chefe de governo? Sim. Está dentro da sua própria pessoa? Óbvio que está. Então está tudo ok. E depois ele traz uma competência do artigo 84 e diz que o presidente da República, por conta disso, pode expedir decretos que vão regulamentar a vida. Pronto. Questão corretíssima. Ele foi esmiuçando este princípio republicano, trazendo uma questão muito legal para a sua prova. Agora, cuidado, porque eu sei que alguns de vocês podem ter falado, opa, está errado essa questão. Daniel, está errado porque está faltando aqui a função de chefe da administração pública. Peraí. Ele falou que o presidente não exerce a chefia de administração pública? Não. Ele só falou que o presidente exerce a função de chefe de Estado e ele exerce a função de chefe de governo. Não eliminou a outra possibilidade. Então a questão não tem nada de errado, ela está perfeitamente correta. Beleza? Espero que essas questões tenham te dado uma noção legal de como isso aqui cai em prova. E, meu querido, agora a batata assa na tua mão. Corra atrás do seu sonho, corra atrás do seu objetivo, crie pressão para você estudar, não fique esperando o edital sair e estude com toda a sua força, porque a sua hora vai chegar. Um abraço e até a próxima.